Bom, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa casa tão querida ao meu coração. Vamos conversar um pouquinho sobre a paciência. Existe, para embasar esse estudo de hoje, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, tem um item, um item inteiro, que o título é a paciência. Então, é tão importante essa história da paciência que no nosso Evangelho, que é o nosso roteiro de conduta, né, das nossas ações baseadas no Cristo, tem um item paciência. Né? Aí eu fico pensando, por que será? Né? Se no Evangelho tem um roteiro de tudo que a gente precisa, isso significa que todos nós precisamos de alguma maneira nos exercitarmos nesta paragem, nesse âmbito da nossa vida, né? Porque a paciência é um exercício que a gente pode, a nossa alma, da mesma forma que a gente precisa exercitar os músculos do corpo para a gente adquirir força, resistência, etc., a nossa alma, tudo que contém, todas as lições, né, que a gente aprende no Evangelho, em todas as obras doutrinárias aí, elas exigem da gente uma musculação da alma, porque nós somos aprendizes. Nós estamos aqui porque nós somos alunos repetentes. Detalhe, nós todos que estamos reencarnados no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, passando por esse período agora de transição para que com o tempo se tornar um planeta de regeneração, o que significa isso? Que ainda existe aqui na Terra predomínio do mal, e não é do mal entre nós, é mal em nós. O que é o mal em nós? É a ausência do exercício do bem em nós. Então, todos nós estamos aqui como alunos que precisamos fazer exercícios para melhorar a nossa alma. E a paciência é um exercício, é algo que a gente precisa adquirir, treinar, exercitar. Né? Não nasce pronto. É um exercício. Faz sentido isso para vocês? Eu vou pedir para a gente fazer um pequeno exercício de reflexão. Eu queria que, se a gente tivesse um tempão, né, a gente agora pedir para conversar com o colega do lado, né, se isso aqui não fosse um estudo em que eu falo e vocês escutam, a gente ia até fazer um exercício de bater um papo. Mas a gente vai bater um papo cada um consigo mesmo. Eu vou pedir para cada um pensar em matéria de paciência, no sentido geral. O que é paciência? Fui lá no dicionário procurar. Paciência significa esperar com calma. Deriva do latim patientia, que significa capacidade de não desistir, de aguentar. Tem uma musiquinha da evangelização que fala que a paciência é a ciência da paz. Né? Então, eu vou convidar cada um aqui para fazer o seguinte, perguntar para si mesmo. Se eu fosse agora fazer um teste, né? Passar por uma máquina que pudesse me avaliar, como é que eu estou em relação a essa questão da paciência? E cada um pensasse, como é que está essa história na própria vida? Ninguém vai ter que falar, mas eu queria que cada um falasse com seus próprios botões, com a sua cabeça. Quando a gente fala em paciência, como é que está a paciência nossa com a gente mesmo? Como é que eu tenho lidado comigo quando eu preciso fazer algo e não consigo fazer do jeito que eu queria, na hora que eu queria?
não porque eu não me esforcei, mas porque eu ainda não tenho treino, ou porque eu tentei, sei lá, tentei fazer um bolo, o bolo queimou, não é porque eu quis, fui ver o jogo do Brasil, fiquei tão decepcionada com aquele gol da Croácia que o bolo queimou, né? Porque eu não tive paciência, né, com o jogo, com o bolo. E aí, como é que está a paciência comigo mesmo nas minhas atividades? Então cada um pensa assim, que nota eu ganharia da máquina que fosse avaliar a paciência? Qual nota eu ganharia no item eu comigo mesmo? Pensa que nota, guarda esse item. Como nós não vivemos isolados e sozinhos, quando a gente pensa na paciência, a gente tem que pensar também na nossa paciência com os outros. Se eu pudesse passar pela máquina para avaliar, como é que está a minha nota nos meus relacionamentos? Como é que está a avaliação da minha paciência? Com a minha família? Com quem está lá dentro de casa comigo o tempo inteiro? Como é que eu tenho agido nesse item paciência? Eu tenho sido paciente? Tenho perdido a paciência? Tenho tido só um tiquinho de paciência? Tenho tido muita paciência? Como é que anda? Como é que eu avalio a minha relação com a minha família no item paciência? E quando eu paro e penso minha relação fora de casa, no trabalho, na escola, com os amigos, com os vizinhos, com as pessoas que eu não conheço, mas que eu convivo no mercadinho, na padaria, dentro do ônibus, na portaria do prédio, no centro espírita. Como é que eu estou? Se eu fosse ser avaliado na minha paciência? Ninguém precisa contar. Só imagina que nota essa máquina iria te dar. Eu nem conto a minha. Acho que eu fiquei ruborizada. Né? Porque a gente escolhe temas que a gente precisa. O bom de fazer estudos na casa espírita é que a gente tem a liberdade para falar assim, o que eu mais estou precisando, né? Aí eu escolhi esse. Porque esse eu estou precisando também fazer esse exercício. Mas então, se a gente for avaliar, então como eu estou lidando comigo, com os outros e com as minhas atividades? Como é que eu ando no trânsito, quando um carro me corta, quando tem uma pessoa lenta? Né? Como é que eu reajo? Ou como é que eu estou agindo, pensando em paciência? E no meu trabalho? Quando eu trabalho com alguém que funciona de um jeito diferente do meu, quando eu solicito algo que não chega no tempo que eu queria, ou não é do jeito que eu queria, como é que tem sido? Né? Porque quando a gente pensa na paciência, a gente tem que pensar que diante dos acontecimentos, eu estou sendo reativo ou ativo? Diante da vida, eu estou sendo reativo ou ativo? O que é ser reativo? Toma lá da cá. Vem com 2 que eu vou com 4 no peito. Fala alto que eu grito mais. Não chega perto. Né? Ou seja, eu reajo. É importante a gente saber reagir para sobreviver. Só que uma das coisas importantes para a gente desenvolver na nossa vida é a capacidade de sair do lugar daquele que fica só reagindo ao outro ou às coisas, para assumir a rédea da vida como agente. É muito diferente quando eu vivo reagindo de quando eu vivo agindo. Vocês acham que tem diferença? Me ajuda. Quem pode me ajudar nesse raciocínio? Qual a diferença de viver reagindo só ou de agindo? Alguém pode me ajudar? Quando eu assumo o lugar de agente, de quem
Eu digo, eu não controlo o mundo, os outros, eu não mudo ninguém, mas eu mudo a mim. Eu não posso fazer nada com esse vizinho que me atormenta, mas eu posso mudar a minha forma de lidar com ele. Eu posso orar por ele, eu posso ter mais paciência com ele. Então, eu não tenho como obrigá-lo a isso ou aquilo, mas eu posso mudar o meu jeito de lidar com o outro, comigo, com as situações, com a vida. E paciência tem a ver com isso. Né? Paciência tem a ver com a gente sair do lugar daquele que só reage ao que chega para assumir uma postura de autorresponsabilidade, uma postura de eu posso me reeducar, eu posso aprender a ter mais, me melhorar, eu não sei a nota que vocês tiraram no exercício que eu brinquei da câmara de medir a paciência, mas se alguém, ao se olhar, avaliou que anda tendo menos paciência do que poderia ou do que gostaria, né? O que é ser a gente? É começar a assumir para si mesmo o compromisso de fazer esse exercício consigo mesmo, exercitar a capacidade de ampliação da paciência. Por que a gente perde tanta paciência? Por que a gente perde? Então, o negócio, perdi a paciência, perdi a cabeça. Nossa, eu estourei, que é o tal do reagir, né? Por que será que a gente perde tanto a paciência? O que vocês acham? Me ajuda? Vocês estão muito caladinhos. Daqui a pouco eu perco a paciência aqui, hein? Alguém pode me ajudar? O que vocês imaginam? Motivos para perder a paciência? Quando não tem paciência. Quando não tem paciência. Sim. Mas o que faz a gente não ter a paciência, ou perder a paciência, ou reduzir? O que é? Ou agir impacientemente. As frustrações. Frustrações. Como você chama? Marcelisa. Excelente. Como que é isso? Você quer contar um pouquinho mais pra gente? Nós queremos ser agradados em tudo, né? Queremos que as coisas aconteçam como a gente gostaria que fosse. E nem sempre é o melhor, né, pra gente, mas a gente acredita que seja. Então, qualquer desvio nessa rota nos faz ficar impacientes, chateados, né? Por aí vai. Mas que contribuição perfeita. Excelente, isso mesmo. Né? Uma das coisas que faz a gente perder paciência, você falou brilhantemente, é o não sabermos ser frustrados. Né? Por quê? Porque nós ainda somos almas meio infantis. Aí a coisa não sai do jeito que a gente dá birra, piti, emburra, né? Não sei se é aqui, mas isso é comum acontecer por aí, né? Por quê? Porque a gente tem baixa tolerância à frustração. Porque a gente quer que tudo seja do jeito da gente. Se não for do meu jeito, não serve. O meu jeito é o melhor. Eu sei o que é bom. Né? E nem sempre, o jeito meu é o único jeito. Né? Então, ser frustrado é uma das causas de perder a paciência. Porque eu tenho a vida que eu preciso ter. Nem sempre a vida que eu vivo, as relações que eu vivo, minhas condições de trabalho, as coisas que me ocorrem, muitas vezes me frustram porque eu fico achando que Deus mandou a vida para o endereço errado. Eu não merecia isso, tem alguma coisa errada, está demais esse problema para mim, não pode ser assim. Né? A gente esquece que tudo o que nos ocorre tem a ver com a medida exata da nossa necessidade. Só que nem
sempre o que eu necessito coincide com o que eu quero. Por isso que eu falei que nós somos almas meio infantis ainda, né? Porque eu fico achando que tem que ser do jeito que eu quero. Porque a gente também é imediatista. A gente quer tudo para ontem. Ah, então eu estou com uma dor aqui, eu não tolero aguentar essa dor um pouquinho mais e perguntar, dor de cabeça, que dor de cabeça é essa? Ah, não bebi água. Quantas vezes eu aprendi com a minha filha que dor de cabeça pode ser falta de água, porque a meninge pode estar espremida, e eu fiz o teste. De vez em quando a minha cabeça está doendo, aí eu falo, nossa, parece que hoje eu bebi menos água do que eu precisava. Aí bebo uma quantidade maior de água, às vezes a dor passa. Só que o que a gente costuma fazer? Tem uma coisa incomodando, a gente já quer resolver para ontem. Então eu tomo analgésico. O analgésico não resolve a dor, ele é anestesia, né? Nada contra o analgésico. Mas eu estou só dizendo que a gente tem uma tendência, tem a ver com a nossa impaciência, o nosso imediatismo, né? A gente quer plantar a semente hoje e colher o fruto amanhã. A gente esquece que a própria natureza nos ensina que tudo tem, quando você fala do tempo de Deus, tudo tem um tempo. Há o tempo de plantar, há o tempo da semente germinar, crescer, florescer e frutificar. Paciência tem a ver com compreender que tudo tem um tempo, e você usou a expressão tempo de Deus, né? E é isso, e entender que o tempo de Deus às vezes é diferente do meu tempo que tem a ver com o tempo que eu queria, que eu acho que é o melhor, né? Só que nós sabemos pouco de nós mesmos, porque somos ainda muito imperfeitos. Acho que existe uma dificuldade muito grande da gente entender quem somos nós. Nós muitas vezes confundimos. Nós achamos que eu sou a Ana Paula, não. Eu sou um espírito que fui criada há muito tempo, que já vivi um monte de coisa aí, e que neste momento estou reencarnada e tenho o nome de Ana Paula. Eu sou um espírito vivendo uma experiência reencarnatória. Não é o contrário. E às vezes a gente age e de uma forma imediatista, porque a gente, por resquícios de um materialismo em nós. Porque a gente às vezes é apegado e esquece de considerar essa dimensão espiritual que somos. Né? Por que a gente apavora diante de um problema? Por que a gente quer tudo para ontem? Porque a gente às vezes acha que tudo se resume a essa vida. Então a primeira coisa importante da gente começar a fazer para aprender a exercitar a paciência é lembrar que somos espíritos velhos. Todos nós já vivemos um monte de experiências. E que estamos encarnados num grande hospital escola. Aqui, o que a gente veio fazer aqui na Terra? Uma experiência de cura e aprendizagem. A reencarnação nossa é uma experiência pedagógica, que a gente veio aqui aprender a ser melhor do que éramos, ou do que somos. Né? E é uma experiência terapêutica, porque nós viemos aqui curar nossas almas doentes. Então nós somos espíritos internados num grande hospital escola para curar as inúmeras feridas da nossa alma. Então se a gente começar a repensar, se a gente começa a considerar isso como o eixo da nossa compreensão da vida, se eu sou espírito, vivendo essa experiência de cura, porque eu não venho aqui para pagar, não, eu venho aqui para me curar.
essa ideia de que eu vim para pagar o que eu fiz. Sim. Eu vim para me curar. Eu vim para me curar. Porque nós sabemos que as nossas aflições e as nossas dificuldades de hoje, elas estão relacionadas com causas anteriores a essa vida e com causas atuais. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, o capítulo começa falando da justiça divina. Deus é justo e Deus é bom. Ele é justo, mas Ele é bom. Então nós somos espíritos que erramos muito, e muitas dificuldades que a gente tem aqui são consequências de equívocos, de escolhas equivocadas de outras vidas. Só que em algum lugar eu li, e em vários, na verdade, que a maioria dos nossos problemas hoje não são ligados a outras vidas, são ligados a essa vida. As tais causas atuais das aflições. O que significa isso? Diz que Deus não põe carga pesada em ombro fraco. A frase de Jesus é também: meu jugo é leve. E aí, mas tem hora que a carga pesa, Tem hora que a gente passa por uns problemas e pensa: nó, pesou, acho que eu não vou aguentar. Ou aquela hora que a gente pensa: Deus mandou esse problema para o interesse errado, eu acho que não era para mim, não. Então nós precisamos lembrar: nada está errado. A gente está com a família certa, no trabalho certo, com a experiência exata, na hora correta. Certa para quê? Tudo isso está certo para a gente curar a gente mesmo. Para a gente curar a gente mesmo, aprendendo a ser um ser melhor. Então, tudo Deus é justiça, por quê? Porque eu tenho todas as condições exatas que eu preciso para o meu trabalho de cura. Então, quando a gente começa a pensar isso, como é que fica aquela fechada no trânsito? Será que aquela fechada no trânsito é para eu sair, gritar e brigar com a pessoa? Ou é para eu contar até 30 e falar: tenho que aprender paciência com essa experiência? Será que aquela cara torta, aquele vizinho complicado, aquela situação que me atormenta, se eu começo a entender que eu estou numa experiência de cura, será que a minha forma de lidar com as adversidades, com os problemas, com as coisas que me irritam, com os desafios, será que fica igual? Será? Se eu tiver a certeza de que Deus é justo e bom, o que significa isso? Os nossos erros de outras vidas, a gente hoje sofre tanto consequências do que a gente plantou lá. Só que Deus dá desconto para a gente pagar as contas. Ele é tão bom que Ele dá desconto. Tem uma frase de Emmanuel, eu não vou lembrar a frase certa, se alguém lembrar, vocês me falam, que diz o seguinte: que quando o problema aparece e o trabalhador está em serviço, a dívida é reduzida. É alguma coisa assim, O que significa isso? A paciência é um ingrediente que favorece a nossa cura. É um dos ingredientes importantíssimos para a cura da nossa alma. E a gente não tem paciência muitas vezes porque a gente esquece que somos espíritos vivendo uma experiência nesse corpo com o objetivo de curar as nossas almas adoecidas. Faz sentido? E se a gente faz isso, e aí eu estou diante, por exemplo, de um chefe que me irrita, de um colega de trabalho que me impacienta, se eu começar a olhar e dizer:
dizer assim, olha, se eu estou convivendo com essa pessoa, porque eu tenho alguma coisa para aprender aqui. Será que eu posso aprender? Olha, se eu estou passando por esse problema, é porque Deus está querendo alguma coisa comigo. O que eu posso desenvolver com esse desafio? Se eu tenho essa noção de que eu sou um espírito imortal vivendo uma experiência reencarnatória e que eu estou aqui num projeto de cura de mim mesmo e que tudo está exatamente do jeito que eu preciso, eu vou começar a enxergar os problemas e dificuldades como oportunidades. Olha como muda. Eu vou começar a enxergar o tormento, a pessoa difícil, a situação complicada. Eu vou começar a enxergar com a ótica da paciência que vai nos dizer assim, opa, é uma oportunidade. O que eu tenho para aprender com esse negócio? A gente pode ter aquela visão de criança curiosa. Opa, veio um problema? Opa, uma oportunidade. O que eu tenho para aprender com esse negócio aqui que está me acontecendo? Eu posso sair reagindo, dando bofetada, ficando, né? Ou eu posso parar e perguntar para a vida, para a situação, para Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Algo eu tenho que aprender, porque existe uma questão muito interessante. Se a gente está aqui nessa reencarnação com propósito de cura, a gente vai ser colocado nas situações que a gente precisa para desenvolver a tal cura. Só que aí eu imagino a vida como se fosse caminhando uma estrada. E às vezes tem buraco na estrada. Se eu caio no buraco e aprendo o que me fez cair no buraco, ou eu aprendo a sair do buraco, ou eu entendo que o buraco é esse, eu não vou cair no próximo buraco. Agora, se eu ando distraído, vivo essa vida como se, sei lá, se eu estivesse aqui para me divertir, como se isso aqui, com irresponsabilidade, os problemas vão seguir acontecendo. Aí vai seguir com buracos. Por quê? Porque eu estou desatento do meu verdadeiro propósito, que é de me curar. Então a paciência tem a ver com essa capacidade de estar atenta ao que eu vim fazer aqui e de aprender a suportar, esperar. Eu adoro aquela passagem, eu até esses dias estava falando numa outra casa, eu me lembrei daquela passagem de Paulo, apóstolo, depois que ele se encontra com Jesus, que ele começa toda a sua transformação, acho que todo mundo conhece a história. Paulo era Saulo, um doutor da lei, perseguidor de cristãos. E ele foi apaixonado por Abigail, que se torna cristã, Abigail, irmã de Estevão. Paulo, sem saber que Abigail é irmã de Estevão, manda matar Estevão, que era cristão, e segue perseguindo os cristãos, até que ele tem uma visão, Cristo já tinha desencarnado, ele tem uma visão de Cristo em Damasco, na porta de Damasco, da cidade de Damasco, em que ele vê Cristo perguntando para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E desde aí ele passa por uma transformação, ele larga toda a fortuna, os bens, vai viver no deserto, enfim. Abigail faleceu antes de se casar com ele. Tamanha tristeza e dificuldade, faleceu. E no momento que Paulo está no deserto, trabalhando ele trabalhava como tecelão, tá? Com muitas dificuldades, uma vida de muita dificuldade material, perseguição, porque ele já era cristão, começa a defender o cristianismo. Ele tem uma visão de Abigail, do espírito da amada. E ele estava num momento muito dolorido, que ele tinha voltado, tentado encontrar o pai, enfim, vale a pena ler o livro, né? Mas aí ele fala, Abigail, está tão difícil esse meu momento, me dá um conselho, o que eu faço? E Abigail fala 4 palavras para ele, vamos ver quem lembra. O que é o conselho que Abigail dá para o Paulo?
Abigail fala que essas 4 palavrinhas: ama, trabalha, espera e perdoa. Olha a espera. Quantas vezes então a gente, no afã de resolver um problema rapidamente, por falta de paciência, tem muitas mensagens que dizem assim, tipo assim: amanhã seria o dia da cura, se você não se desesperasse hoje. Quanta gente suicida porque acha que aquela dor, aquele problema não vai ter fim. Só que todas as nossas dificuldades têm fim. Todos os nossos problemas passam, por maiores que sejam. Por isso, ter paciência quando a gente está para perder cabeça, quando a gente está para fazer uma bobagem, quando a gente está para ir lá dar um soco no outro, quando a gente está lá desesperançoso, é importante lembrar do conselho, da palavrinha que a Abigail diz para Paulo: espera, calma, às vezes é só mais um pouquinho, aguenta. Essa capacidade de suportar, aguentar todas as obras que a gente lê, as do Emmanuel, que fala da história do cristianismo, todos dão um relato de fé, porque esperar é ter fé. Esperar é ter fé. É saber que se Deus é bom, está difícil agora, mas a dificuldade vai passar. Se eu aguentar mais um pouco, amanhã vai ser melhor. Emmanuel diz no livro Encontro Marcado, um livro lindo, gente, livro lindo, deve ter na biblioteca. Livro Encontro Marcado, na lição 29, que chama Não te impacientes, Emmanuel fala que quem trabalha pode contar com o tempo, que a paciência é a esperança operosa. Então, o meu convite aqui é para que possamos, eu gostaria de convidá-los a ler o item do Evangelho da Paciência, lá no Bem-aventurados os dóceis e pacíficos, tá? Que vale a pena, muito curtinho, nem precisa ter muita paciência para ler, porque é um trechinho muito curtinho, né? Mas que cada um possa sair daqui hoje pensando assim: como eu posso melhorar essa questão da paciência? Às vezes algo que está perturbando a gente agora, às vezes algo que está deixando o coração apertado, às vezes um problema que a gente não está vendo saída. Nós podemos ter a tal da paciência operosa, a esperança operosa. E para a gente aguentar esperar, tem uma coisa que nos ajuda muito a adquirir paciência: oração. A gente chegar para Deus, bater um papo reto assim: Deus, me ajuda, está difícil demais esperar, me ajuda a ter paciência. A gente pode orar por nós, sabia? Às vezes a gente acha que não, mas a gente pode orar por nós: Deus, eu estou falhando tanto nessa tal da paciência, me ajuda a ser mais tolerante, me ajuda a ter mais paciência, né? E é muito importante também essa história da gente não esquecer que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência reencarnatória, e quando a gente morrer é só o corpo que vai acabar. Por isso quem resolve se matar vai se ferrar, porque a vida continua, os problemas continuam. Então vamos aguentar, porque o problema é uma oportunidade. E é muito importante quando a gente tem essa visão da imortalidade, porque ela nos traz essa tal esperança operosa. Se a gente tem certeza que está tudo certo, está tudo justo, que eu não preciso complicar os meus problemas, porque quando eu não tenho paciência, eu ponho peso extra nos meus problemas, tem esse detalhe, né? A impaciência é um complicador, por isso que é bom a gente dar um jeito de começar a fazer essa ginástica na alma para desenvolver paciência. Mas quando a gente tem a certeza da imortalidade da alma, isso nos dá aumento da fé, a certeza de que o futuro vai ser melhor, porque a gente nasceu para dar certo, nós fomos criados para a felicidade, nós fomos criados. Se a gente está em sofrimento é porque nós estamos afastados de Deus.
E afastado de Deus é afastado da nossa essência também. Porque nós somos herdeiros divinos, nós temos em nós a semente de Deus. Então, quando a gente se afasta, deixa de fazer o bem, deixa de seguir os mandamentos, de seguir as orientações evangélicas, a gente se afasta de Deus e a gente se afasta da gente. Aí a gente começa a ter problema físico, psicológico, nos relacionamentos, no trabalho, a vida desanda. Então, se a vida desandou, tenha paciência, faça oração, busque Deus, porque isso nos dá o tônico que a gente precisa. Outra coisa que a paciência e que a certeza da imortalidade nos traz, seria a capacidade da gente recomeçar hoje de novo. Então, se eu tentei e não deu certo, posso começar. Mas eu estou velho, posso começar. Nunca aprendi isso, dá tempo. Dá tempo, por quê? Porque se eu já estiver muito velhinha, eu posso começar a aprender agora para exercitar mais na próxima encarnação. Então, se a gente também tem a certeza da imortalidade, a gente vai entender que todo tempo é tempo de começar e recomeçar. Que agora é a melhor hora. Que agora é a melhor oportunidade. Que esse relacionamento é o que eu tenho de melhor. Que agora é o ingrediente que eu preciso para fazer a minha vida entrar nos trilhos. Então, manter essa esperança operosa. Ou seja, eu tenho que seguir trabalhando com fé que amanhã vai ser melhor. Por quê? Porque ninguém está abandonado. Você falou uma coisa linda, nós somos como os peixes para Deus. Né? Como se o mar fosse o hálito divino, fosse a psicosfera divina. E nós, mesmo se a gente não quiser saber de Deus, dizer eu não acredito em Deus, não tem problema. Nós somos filhos de Deus. E uma hora ou outra nós vamos ter que admitir essa existência divina. Por quê? Porque é da nossa essência. É da nossa essência. Por mais longo caminho, confia, luta e ama, mantenha acesa a chama do seu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre seus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua alforria, e amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços de sua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Abraço cheio de esperança.
esperança. Obrigada.